Ao vivo com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Se é que pode ser bom dia, é um dia como esse, como essa sexta-feira que promete, né? E Boa de tarde, bom dia de qualquer forma, né, para você e toda a nossa equipe aí em São Paulo. pedir para o Mar, mas comenta um pouquinho a caixa que o Bolsonaro está muito. O Bolsonaro, não, eu estou com esse negócio na cabeça aqui. O Silmar está muito baixinho aqui para mim, é que a gente já vai entrar falando aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a sexta-feira começou quente, vamos até atrasar aí um pouquinho as informações das cotações para começar com esse assunto que é o assunto do dia. Pode ser, Silmar? Vamos lá. Então. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo nesta sexta-feira de uma operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro terá que cumprir recolhimento domiciliar noturno das 7 da noite às 7 da manhã, usar tornozeleira eletrônica, não pode falar com o filho que está nos Estados Unidos, nem por celular, não pode entrar nas redes sociais e etc, etc e tal. É prisão. A defesa do ex-presidente da República se pronunciou dizendo ter recebido a notícia com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário, é o que diz a defesa do ex-presidente. Defesa que irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Bom, Silmar, começou quente e eu, a caminho daqui, peguei o pronunciamento do Bolsonaro, que eu não sei se você acompanhou, mas ele fala diversas coisas. Ele diz, inclusive, que é um presidente de 70 anos de idade, ex-presidente, e que isso é uma suprema humilhação, que ele foi pego de surpresa porque nunca queria sair do Brasil, não ia para os Estados Unidos e foi para a sede do PL, o seu partido, onde está nesse momento, e falou com os jornalistas lá da porta da sua casa. Colocou a Polícia Federal, o levou para colocar tornozeleira lá na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E isso abre um novo caso contra o ex-presidente, porque, na verdade, não tem nada a ver com o 8 de janeiro, né, Silmar? Pois é, Tavi, nem aquela é a lei de Murphy, né? Tudo que está ruim sempre pode ficar pior, né? E é o que está acontecendo de ontem para hoje, e tudo nos leva aqui a aumentar as preocupações com o tarifaço do presidente americano Donald Trump contra produtos importados do Brasil. Eu diria que agora ficou bem mais longe a possibilidade de uma solução empresarial, econômica, com relação a esse tarifaço. Todo esse esforço aí do vice-presidente Geraldo Alckmin, conversando com empresários, programando viagem aos Estados Unidos para tentar solucionar essa questão, diretamente negociando com importadores de lá, para retirar ou pelo menos diminuir essa tarifa que inviabiliza qualquer tipo de negócio com os Estados Unidos. Mas virou uma briga política e ideológica, né? Ficou claro dos dois lados agora, né? Ou seja, o presidente Donald Trump deixando claro lá que está tudo muito ligado à questão do que ele chama de perseguição a Jair Bolsonaro, e aqui o ministro Alexandre de Moraes hoje deu um troco na mesma moeda, ligando todo esse imbróglio aqui exatamente à questão do presidente, essa ação do presidente americano Donald Trump. Então, muito dessa ação de hoje tem a ver com, claro, oficialmente aqui com a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Daí a razão da sua a colocação de uma tornozeleira eletrônica, e, por outro lado, a proibição dele conversar com o próprio filho nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, porque tem o outro lado da questão que ele atribui, o ministro Alexandre de Moraes, aqui a um complô contra o Brasil, contra as autoridades judiciais aqui do Brasil, e que ele cita aqui como uma interferência indevida de um Estado soberano em relação a outro Estado soberano, que é o Brasil. Tanto virou uma briga relacionada aqui a questões políticos partidárias, eu diria, ou geopolíticas, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já não tem mais quase nada de econômico nessa equação. Então, todo esse esforço aí dos empresários, do próprio ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, no sentido de resolver economicamente, com conversas, ou comercialmente, essa questão do tarifaço, aparentemente vai para as cucuias, ou seja, possivelmente não só vamos ter a confirmação desse tarifaço no dia 1º de agosto, como talvez até a sua ampliação. Tem gente pedindo até para ampliar as sanções contra o Brasil, e olha, pedidos que estão vindo aqui do próprio Brasil, hein?
de partidários de Jair Bolsonaro, pedindo para até aumentar as tarifas aqui, para forçar alguma solução aqui que faça com que o ex-presidente seja liberado, não seja condenado e assim por diante. Em suma, que é aquilo que eu disse no início, o que está ruim sempre pode ficar pior, né? E é o que a gente está vendo nesta sexta-feira, Tavinho. É isso aí, é a lei de Murphy, a conhecida lei de Murphy. Tá ruim, mas pode ficar pior ainda. E tá ficando cada vez pior. Esse é o problema. E novos setores aí vêm declarando emergência para a negociação desse tarifaço. Agora foi o setor de frutas do Vale do São Francisco. Inicia agora a colheita da manga. Os Estados Unidos é o principal comprador da manga brasileira. Com esse tarifaço, não tem condições de colocar a manga lá, que vai apodrecer. Os produtores já estão fazendo uma contabilidade aí de um prejuízo enorme. E olha, como isso aí está soando, essa ação contra o ex-presidente Bolsonaro está soando mesmo como um revide do Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, e, claro, através de interferências aí outras, a questão do tarifaço, não é só porque tem gente, inclusive aqui do próprio Brasil e de outros lugares, pedindo para aumentar, mas pode ser que aumente porque virou uma verdadeira guerra. E aí pode ser que venha outro revide maior ainda do lado de lá. Agora, não sei se você acompanhou a fala do Bolsonaro agora há pouco, na coletiva de imprensa. Ele falou muitas coisas. Entre uma delas, ele disse o seguinte: o mundo inteiro está com as tarifas dos Estados Unidos do Trump. E está todo mundo negociando, menos o Brasil. E ele deu um exemplo. Em 2019, ele, presidente, o Trump lá, o governo americano tentou colocar uma tarifa sobre o aço e o ferro brasileiro. E ele disse que interferiu e que isso não aconteceu. Como é que você vê essas duas declarações? Pois é, mas são situações diferentes, tá vendo? Ficou claro aqui no tarifaço contra o Brasil a questão de Jair Bolsonaro, ou seja, foi uma tarifa política, tarifa que não tem nada a ver com o comércio. Tanto que o Brasil tem déficit no comércio com os Estados Unidos, como a gente tem insistido aqui, e o próprio vice-presidente tem pontuado com frequência aqui, não tem razão nenhuma para imposição de tarifa nenhuma. E o Brasil já vinha enfrentando uma tarifa de 10%, assim como outros países. Tínhamos total disposição de negociar, sem dúvida nenhuma, tanto que já se começou essa negociação já no dia seguinte à imposição da primeira tarifa. Propostas aqui de reuniões do próprio vice-presidente aqui, em comunicações e conversa, inclusive, com membros do governo americano. Então, de uma hora para outra, a situação complicou porque veio esse tarifado de 50% que não tinha nada a ver mais com as negociações. Foi puramente político. E aí que a coisa ficou complicada, porque aí não tem argumento econômico que consiga derrubar essa tarifa que não tem, é totalmente diferente dos outros países. Estão negociando porque realmente é uma negociação comercial. A Índia, a Indonésia, por exemplo, já chegou a um acordo com os Estados Unidos, que é a tarifa de 19%, por exemplo. Não teve como negociar aqui no Brasil porque foi uma coisa de cima para baixo e com argumentos que não tinham nada a ver mais com a economia. Então é isso que complicou essa situação. É mais uma comunicação da parte de lá do que da parte daqui também. Complicando tudo de modo geral. É impressionante. Parece reforma de casa, né? Você vai trocar a válvula da descarga, descobre que além da válvula o cano está arrebentado em cima. Aí você quebra o Exatamente. cano. Depois você quebra o cano, você descobre que tem um outro vazamento por outro canto e vai quebrando e vai quebrando. E aí está quebrando tudo. Quer dizer, nós estamos no meio de uma reforma e é isso que preocupa. Bom, vamos lá, já com atraso aí, dá uma peneirada rápida, porque tem mais assuntos aqui quentes para hoje. Dá uma peneirada rápida aí nos nossos números de hoje, por favor. Bom, um pouquinho desatualizados agora, porque a gente começou com outro assunto, mas fato é o seguinte, o mercado financeiro refletindo já diretamente essa virada, já desde o pronunciamento do presidente Lula ontem à noite, deixou claro que não tem negociação, ele diz que não negocia, porque acha que é uma imposição de cima para baixo, então isso já complicou a situação, o dólar está operando em queda nesse momento agora. Chegou a abrir o dia em alta, agora vira mercado totalmente na expectativa aqui do que é o desdobramento, o que pode ser o desdobramento dessa guerra aqui, que está fugindo ao controle aqui dos elementos normais de oferta e demanda, seja para mercado financeiro, seja para mercado de commodities. Então, o mercado de cautela agora. A Bovespa caindo, obviamente, como consequência de toda essa bagunça. Queda de 0,6% no índice Bovespa na B3. E o dólar cai um pouquinho também, 0,3% a R$ 5,53, basicamente por um movimento de cautela. Ninguém sabe o que fazer nesse momento com esses indicadores. Fora isso, o mercado de petróleo subindo um ponto percentual, toda
é uma situação nova também que envolve o mercado internacional. Ontem houve um ataque com drones atingindo um país do Oriente Médio, supostamente por conta de Israel. Se reacendeu as tensões no Oriente Médio e o petróleo já ontem subia por conta disso. No mercado de commodities agrícolas, soja e milho operando com forte alta na manhã de hoje. Milho subindo 1,8%, soja 1,2%. Aqui entra um fator climático novo aqui, que pode prejudicar um pouquinho a safra americana. Isso está fazendo, entre outros fatores, fazendo com que esse preço dessas duas commodities subam, até de forma bastante acentuada na Bolsa de Chicago. Trigo também subindo, cerca de 2,5%, 2,6%. Na Bolsa de Nova York, o açúcar também com alta, 1,2%. Suco de laranja, ainda refletindo toda essa questão do tarifaço aqui, sobe 2,4%. Algodão também, a pequena alta de 0,1%. Na contramão, o café, uma pequena queda de 0,3%. O arábica, enquanto o robusto em Londres sobe de novo, 0,8%. E o boi gordo no mercado Suna B3 deu uma respirada ontem, subiu, hoje volta a cair também por conta do tarifaço que atinge as exportações brasileiras de carne bovina. Então, boi com perda de 0,2% nesse momento. Em suma, mercados também refletindo direta ou indiretamente essa questão do tarifaço do presidente Donald Trump, e, aliás, de toda a sua política, não só em relação ao Brasil, mas também em relação a outros países, principalmente com a União Europeia, né? Está tudo parado, não tem como, a União Europeia já disse que não negocia, essa imposição de uma tarifa de 30% contra seus produtos, sendo que isso inviabiliza qualquer comércio com os Estados Unidos. Ou seja, as duas grandes potências do Ocidente também brigando por conta desse tarifaço. Não se sabe até onde isso vai dar essa situação toda aqui. Começou com Donald Trump, né, Thalia? Começou com o Trump, tá ruim, tá ruim, tá ruim, e só vai piorando a cada dia que passa, de um lado ou de outro, ou de todos os lados, na verdade. Vamos ver aqui o lado do governo agora, porque na quinta-feira, na noite de ontem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um pronunciamento em rede nacional sobre essa tarifa, o tarifaço, de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em declaração oficial, o presidente Lula reafirmou a defesa da soberania brasileira e disse apostar na força do diálogo. Afirmou que não admitirá interferências de qualquer país no sistema de pagamentos via Pix. Estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos na defesa do Brasil. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos um robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Num congresso de estudantes universitários em Goiânia, Lula reforçou o discurso em defesa da soberania, destacando que isso também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras, que precisam seguir as regras do Brasil. Bom, Silmar, isso foi ontem à noite, porque hoje de manhã o mundo mudou no Brasil completamente depois da ação da Polícia Federal na casa do Bolsonaro. Mas, o presidente estava simpático lá, falando que como se tivesse indo tudo bem, mas na verdade aquilo que ele falou sobre a negociação com os empresários caiu tudo por terra hoje com a decisão do Alexandre de Moraes, que jogou foi a querosene e lenha bem seca, lenha de goiabeira. O pessoal que faz fogueira sabe, goiabeira seca pega fogo como não sei o quê. O Alexandre de Moraes, com a ação da Polícia Federal hoje, fez isso praticamente. Então, tudo aquilo que o presidente falou de negociar, você mesmo já falou há pouco que derrubou. Agora, vamos ficar nessa questão do Pix aqui, porque diz que essa questão do Trump... Está ouvindo? Tá ouvindo? Davi, teve outro fato ontem também que ajudou a complicar mais a situação, que foi uma entrevista do presidente Lula à CNN, né? A Cristina Amanpour,
uma entrevista em que ele deixa claro lá que não vai negociar, que não vai ceder, fez severas críticas ao presidente, teve até Silmar, resposta do presidente Donald Trump. Espera um pouquinho, eu estou tentando entender aqui. Eu não vi isso. Mas eu estou surpreso, porque à tarde você fala uma coisa numa rede particular de televisão, que é a CNN, aí depois à noite você vai em cadeia nacional num pronunciamento e fala outra coisa, diz que está negociando. Paradoxo, é contraditório. E aí entra na questão do PIX também, que eu queria a sua avaliação, porque diz que esse controle da propriedade intelectual do Brasil, tem protesto hoje até lá na 25 de março, hein? O pessoal da 25 de março está fazendo protesto hoje. Porque essa questão do PIX é porque o Brasil copiou o PIX. E quando o PIX americano, que vem pelo WhatsApp PIX, o WhatsApp, entendeu? E entrar aqui pela Meta do Zuckerberg, que opera o tal do WhatsApp, o Banco Central interferiu, segurou, não, vai entrar devagarzinho, que era para dar o tempo de entrar o PIX brasileiro, que é uma invenção brasileira completamente diferente do sistema de pagamento do WhatsApp. Afinal de contas, eu não estou entendendo mais nada. Briga, e essa pode ir longe também. A questão de direito intelectual, né? Quem é que criou o trem todo ainda? E aí tem essa briga lá que envolve as gigantes da TI americana, né, como é o caso dessa rede do Mark Zuckerberg, né, que é poderosa lá e ajudou a eleger o Donald Trump. Né? Então tem mais essa complicação. Tem outras questões aí também, negócio envolvendo a Amazônia, tem envolver o algodão brasileiro, o etanol brasileiro, melhor dizendo, que é outra queixa do Donald Trump, que imposição de tarifas contra o etanol americano aqui no Brasil. Tem a questão do 25 de março, aí, que ele acha que são produtos que são pirateados, que envolvem prejuízos à indústria americana, está sendo desmentidos, que são exceções, etc. Ou seja, mas são complicadores novos que estão sendo jogados, é lenha na fogueira, né, para estender cada vez mais e aprofundar cada vez mais esse imbróglio todo. Por isso que eu digo que dificilmente vamos ter algum desfecho em 1º de agosto, como todo mundo gostaria, ou seja, com a eliminação dessa tarifa, que não faz sentido nenhum, no sentido comercial, pelo menos, e bola para frente, voltar ao comércio normal. Dificilmente isso vai acontecer da forma como a gente está vendo esse jogo sendo jogado. Bom, Silmar, teríamos mais coisa para falar, mas game over, 11 horas e 30 minutos. Você tem que seguir lá para o Agro Mais, depois você vai entrar também com parte dos seus comentários do nosso programa, que entra desde segunda-feira, já nessa semana, a partir de 15h30 no Agro Mais. Então, vamos game over para nós hoje aqui, porque segunda-feira vai ter mais. A coisa vai estar bem quente na segunda-feira, em função de tudo isso que está acontecendo. Agora, gente, olha onde chegamos. Pasmem, pasmem. Eu confesso que o negócio vai da Meta, que é a dona do WhatsApp, pelo seu sistema de pagamento nos Estados Unidos, até os produtos pirateados na 25 de março. Não. É do céu ao inferno. Não sei como é que nós vamos chegar no purgatório, Silmar. Vai ser difícil. E olha, se prepare, fim de semana já deve ter muita coisa nova para a gente comentar na segunda-feira. Né? Não tem descanso em fim de semana, né? Donald Trump não descansa. Descansa. Eu vou deixar laudas de papel em branco e uma caneta para ir anotando tudo, porque vai ter muita coisa, senão a gente vai esquecer de alguma na segunda. Bom churrasco para você, bom final de semana para nós, bom vinho, cabeça fresca e vamos ver como é que resolve a questão do WhatsApp americano e do Pix brasileiro até o chinês que faz contrabando e coisa falsificada na 25 de março. É o fim da picada, Silmar. Eu não achei que ia ver esses tempos. Bom final de semana para você. Bom fim de semana para você e toda a equipe. Até segunda.